A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmão, chegou aqui para mim, mandaram para eu dar uma olhada, o vídeo da Mary Bloomer, que ela é ex-CCBana, congregou na congregação há muitos anos, e ela fez um vídeo, né, me criticando, me repreendendo pelos meus vídeos que eu fiz sobre o Paulinho do Paulista e as respostas que eu dei às duas CCBanas, né? E ela veio então tentar me repreender, e só que até ouvi atentamente, mas a sua repreensão fracassou, e eu vou mostrar isso aqui para a senhora, né? Eu lamento, tá, que a senhora tenha esse ídolo no seu coração, e eu vou mostrar aqui, né, o que é esse ídolo e como que a gente percebe e enxerga ele, ok? Bom, eu lamento que a senhora tentou usar aí de dois factóides. A senhora inventou duas mentiras para poder tentar colar em mim uma espécie de, como é que fala? De amoralidade ou falta de respeito. E eu vou mostrar isso aqui, tá? Duas mentiras que a senhora criou, né? É triste, uma senhora já de idade, entendeu? Que diz que conhece o evangelho, né? Para criar duas mentiras. É nisso que eu falo. O ídolo, quando é um ídolo ou é algo que você apenas expressa respeito, existe uma diferença. O ídolo te faz pecar. O ídolo faz com que você manipule, crie mentira, né? Isso que é dessa forma que trabalha o ídolo no coração das pessoas. O respeito não. Respeito nós temos, mas se a pessoa fizer algo de errado, ou alguma coisa que ela mereça ser repreendido, a gente repreende. Agora, quando é um ídolo, não. Você passa pano. E eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Bom, o vídeo dela foi até 16 minutos ali, falando coisa ali, as coisinhas dela, né? E só que nesse princípio de áudio, de fala, ela deixa claro que o Paulinho fez parte da vida dela. O Paulinho do Paulista fez parte da vida dela, tal, né? E que um dia ela teve uma conversa por telefone com ele, uma conversa estendida por coisa besta, tola, né? Se as irmãs deveriam trabalhar de calça ou não. E o Paulinho falou só o óbvio para ela, e ela passou a congregar lá há muitos anos. Óbvio que ela pegou amor, é um ídolo no coração dela. Ela pegou amor por ele, né? Isso tem todas as congregações cristãs no Brasil. Entra numa comum aí e vai criticar o cooperador daquela comum, o povo vai achar, por maiores que sejam as aberrações que aquele homem fala, o povo vai defendê-lo, porque é um ídolo. O ídolo, meu querido, ele passa pelo crivo, tá? Para saber se você tem um ídolo ou não, ele tem que passar pelo crivo. É correto? É justo? É pecado ou não? Se for um ídolo, você vai passar pano para tudo isso e vai empurrar para frente. Se não for um ídolo seu, você vai falar, não, tá errando, isso aí é pecado, ok? E eu vou mostrar isso aqui para vocês, tintim por tintim, que eu separei aqui, né, alguns trechos aqui da fala dela. Primeiro ela fala sobre a minha resposta com a Marilene. Ela fala que eu respondi com muita calminha, né? Muito calminho. É óbvio que eu respondi muito calmo, que deu para ver nitidamente que a mulher primeiramente estava abalada psicologicamente, né? Abalada psicologicamente, e ficou evidente que ela é uma vítima ali, tá? Outra coisa que a senhora diz de forma muito equivocada é que eu usei o meu processo. Olha, eu usei o meu processo, né, dizendo que eu estou fazendo a crítica me usando dos processos. É uma enganação sua, minha senhora, tá? Eu falei dos processos para explicar para aquela menina que ela não sabe o que é crítica, ela estava pedindo para alguém me parar, ou seja, ela nem sabe que já há um processo. Ela falou, como que ninguém faz nada? Fazem, tem gente fazendo, tem gente me processando, a CCB está me processando. E aí eu preciso mostrar isso para ela, ok? Eu preciso mostrar. Então, eu não estou me usando do processo, ou seja, criando um factóide para empurrar o assunto do processo. Não, o assunto dos processos, né, sobre se eu posso dizer o que eu digo ou não, está intrínseco no vídeo da moça que eu fiz a repreensão. Aí ela começa dizendo, nem tudo que é legal é moral. É uma coisa que eu já falei aqui, né, nos meus vídeos, não sei nem se a senhora aprendeu aqui nos meus vídeos, eu já falei isso,
né? Aqui está o início do factoide que a senhora está tentando criar, que eu já vou mostrar daqui a pouco. A senhora tenta criar um ato de moralidade em mim, coisa que é mentirosa. Eu vou mostrar duas afirmações que a senhora fez que são mentirosas para poder tentar criar esse elemento de que não você foi desrespeitoso ou você foi imoral. E baseado nisso, a senhora fala, você jogou 3 vezes no rosto dele o fato da revista pornográfica. É óbvio que eu fiz isso. Fiz isso sim, isso não está errado. Fiz isso e vou fazer de novo se eu achar conveniente fazer. Sinto muito se ele é um ídolo seu, se é algo que deixou marcas na sua vida, se você o ama, que eu falo ama, tá? No bom sentido, que é o ama como o seu ídolo, tá? Porque a senhora é injusta, e a senhora mostrou e provou agora que a senhora é injusta, porque a senhora critica todos os outros anciões da congregação, Marsola, Salvador, mas o meu Paulinho, o meu Paulinho não pode criticar. Isso é injusta. A senhora sabia que todos esses anciões também, né, muito provavelmente tem pessoas que o amam, que o gostam dele, que o Marsola certa vez falou algo para ele e ele se sentiu liberto e ele passou a amar o Salvador Bueno também? Então, se a senhora usar essa régua que a senhora está tentando me medir, a senhora tem que parar de fazer crítica, porque todo mundo representa alguma coisa na vida de alguém, minha querida. A senhora entendeu como que a senhora é injusta? A senhora usa de 2 pesos e de 2 medidas. Essa medida para todos os outros que eu não tenho afeto, que eu nunca tive contato na minha vida. Mas essa medidinha pequena para esse aqui que eu amo e eu gosto. Porque o Paulinho, ele empata com o Marsola na quantidade de bolufas, né, e de asneira que eles falam. Só empata com o Marsola. E olha lá, eu nem sei se empata. Então, se a senhora está falando, não, mas você tem que ter amor por ele, eu já vou entrar nesses pontos. Amor e a senhora é injusta, minha querida. E eu daqui a pouco explico sobre esse negócio do amor que a senhora está me pedindo, o amor, o respeito, né? Não existe amor e respeito na injustiça que a senhora está cometendo. Não existe, porque Deus é primeiramente justo. Ok? Os 2 pontos que a senhora aponta, que é um factoide que a senhora está criando, é que a senhora está alegando que a senhora disse no seu vídeo que eu falei, eu mencionei, ou eu lancei em rosto, não lembro, né, o tempo que ele mora na igreja. Eu nunca falei isso ali, querido. Nunca. Isso é invenção tua. Sabe por quê? Porque isso não tem nada a ver com a doutrina da igreja, não tem nada a ver com os ensinamentos da igreja, nem com as pregações da igreja. A senhora deve estar confundindo quando eu falo que ele está ali, naquele púlpito, pregando há 50 anos. A mesma coisa eu já falei com os outros anciões. O Marsola no Brás, há quantos anos eu falo? Mais de 40, 50 anos esse homem está aí falando. Por acaso o Marsola ele está há 40, 50 anos ali, no Brás, se ele é de Araraquara? Ou os outros anciões também? Então é um factoide que a senhora está inventando e está criando para tentar me atingir. Ok? Para mim, pouco me importa o tempo que ele mora dentro da igreja, se ele mora de favor ou não mora, não me importa. Isso não tem nada a ver com a doutrina da igreja, os ensinamentos e a pregação da igreja, minha querida. Eu sei colocar muito bem as minhas palavras e eu estou pouco lixando para o âmbito pessoal de cada um desses anciões. Eu não quero saber da vida deles. Então isso é um factoide que a senhora inventa e cria para tentar me atingir. E isso é outro ponto que o ídolo faz com a senhora. O ídolo está fazendo a senhora mentir, enganar, cometer injustiças. É isso que faz o ídolo. Porque eu, minha senhora, se o Paulinho tivesse 40 anos, 30 anos, 20 anos, a crítica ia ser a mesma. Porque a crítica está sendo colocada pelo que ele diz, o que ele fala e o que ele professa. É simples assim. Aí a senhora diz que, mas só porque agora ele não fala mais nada com nada. Nunca falei, ele não fala mais, dando a entender como se um dia ele tivesse falado alguma coisa, né, que tivesse proveito para o evangelho. Outra falácia tua. Quando a senhora coloca essa palavra mais, porque ele não fala mais,
nada com nada, é um acréscimo teu. Você não coloca isso na minha conta, porque isso distorce todo o meu discurso. No meu discurso, o que eu falo do Paulinho é que esse homem sempre foi um embromador, um enganador, um homem que usa de uma multidão de adjetivos para ficar embrulhando e enganando as pessoas, porque na pregação desse homem não tem evangelho. Não tem evangelho. Ok? Eu não estou dizendo que hoje não tem, ou hoje ele está falando, porque a senhora está tentando alegar isso, tentando criar um factoide como se eu estivesse dizendo da idade dele, ou de hoje, que ele não, hoje o Paulinho não fala mais nada com nada, né? Isso é um factoide que a senhora está criando. Isso é mentira, dona Mary Bull. A senhora está mentindo. Isso aqui, dona Mary Bull, deixa evidente, né, que o Paulinho do Paulista, como para muitos outros CCBanos, porque muita gente gosta desse homem, porque, né, ele tinha um certo ar falso de sabedoria, e vocês iam lá, as pessoas amam, adoram, gostam, né? E aí eles não aceitam, pode criticar qualquer um, menos o meu ancião de estimação, o meu herege de estimação. Então esse acréscimo é teu. Tá? Não vem tentar colocar palavras na minha boca para tentar criar um pretexto, ok? Porque a senhora não falou nada, a senhora não apresentou nada que realmente tivesse um conteúdo, tivesse uma relevância no que eu falei. Simplesmente a senhora, sabe, apresenta, tirando os factoides, as invenções que a senhora criou, essas duas que eu acabei de colocar, o que sobra? Nada. Não sobrou nada, sobrou apenas um sentimento, né, de carinho pelo irmão, de amor por ele, mas que não consegue apresentar nada que realmente pudesse, né, servir de repreensão a mim. Lamento que a senhora, né, porque muita gente, mesmo que sai de lá de dentro da CB, carrega esses monte de ídolo e esses monte de sentimento. A senhora é injusta, os seus vídeos são injustos, que a senhora mostrou isso, agora provou. Agora eu tenho que consultar cada pessoa, né? Olha, eu vou criticar o Zequinha, o ancião Zequinha. Será que alguém tem amor por ele? Se alguém disser que ama ele, que ele fez, aí eu não vou criticar, não. É brincadeira isso, né, minha filha? É brincadeira. Né? Eu critico pelo que ele diz, pelo que ele é, pelo que ele mostra, pelo que ele representa. E, aliás, eu deixei claro nos meus vídeos, né, que o Paulinho, se ele está em cima da tribuna, quando tentaram alegar a idade dele, foi eu que fiz, né, a parte reversa. Falei, não tem nada a idade do Paulinho. Se ele está lá em cima, é porque ele está apto. Então eu não estou falando nada alegando que ele está com idade, ele tá. Jamais eu mencionei, ou eu fiz menção de que ele tivesse caducando, que ele tivesse. Jamais eu fiz isso. Jamais. Jamais eu faltei com respeito com ele. Aí se a senhora vem aqui me falar para mim que eu estou faltando com respeito, que a senhora exigiu de mim respeito, a senhora tem que provar. Ah, mas aí você está pedindo para eu provar. Eu vou falar para a senhora é uma ladra. A senhora é uma ladra. Aí eu quero ver o que a senhora vai dizer. Ai, mãe Josafá, mas aí você está me chamando de ladra, você tem que provar. Exatamente. É esse o mesmo recurso que eu estou usando. A senhora vai gostar que eu falo para você? A senhora é uma ladra. Gente, a Mary Bru é uma ladra. Ela roubou. Sem ter roubado nada. O mínimo que você vai fazer é mentira, mostra, prova o roubo. A senhora está entendendo? Eu estou criando como é que fala? Esse exemplo que é para a senhora pensar um pouquinho. Pensa um pouco. O que a senhora tem que fazer? Prova para mim aonde está o desrespeito. Aonde eu desrespeitei, aonde eu fiz pouco caso dele por causa da idade dele ou qualquer coisa que a senhora está tentando alegar. As suas alegações são falsas, velho, são mentirosas. E isso é o que faz o ídolo no coração das pessoas, faz as pessoas pecarem contra Deus. Como? Mentindo, enganando, criando. A senhora tentou criar aqui agora um falso testemunho contra mim. Porque se não é verdade, se a senhora não prova e não mostra aonde está o desrespeito, aonde que está todas essas outras alegações que a senhora fez, se não mostra, então é falso. Se é falso testemunho. Tá vendo o problema de você carregar ídolos dentro do seu coração?
E a injustiça, a senhora é injusta. A senhora não deveria fazer crítica a mais ninguém. Não deveria. Ou então ser justa ao ponto de procurar todas as pessoas. Falar, eu vou criticar o Marsola. Alguém aí ama o Marsola? Porque se alguém amar o Marsola, eu não posso criticar mais pelas coisas que ele diz. Eu tenho que pelo menos passar pelo crivo do sentimento das pessoas. É brincadeira, não, porque tem que passar pelo crivo, você tem que procurar quem que gosta dele, porque se você quer para os outros o mesmo que façam com você, querida, você não pode criticar mais ninguém. Como fica? Nem eu você pode criticar. Nem eu, porque pode ter gente se condoendo do que você falou de mim. Você entendeu o caminho absurdo? Porque se você for justa, você se cala de vez. Se você, quiser manter a vida normal, você carrega essa marca de injustiça, né? Injustiça que eu falo é que você faz aquilo o que você não quer que faça com você, mas você faz com os outros, criticando o ídolo dos outros. Aí a senhora me pede, tem que ter sensatez. Não, mas você tem que ter sensatez e respeito, que eu já falei sobre isso. A sensatez, minha querida, eu tenho até demais, porque eu pondero muito bem as minhas palavras, ao contrário do que você fez. A sensatez aqui, você que precisava ter a sensatez. A sensatez é tomar cuidado com o que você fala, para não falar bobagens, como você fez agora, inventando mentiras contra mim, tentando manipular a opinião das pessoas contra mim, tentando criar em mim, uma pecha de homem desrespeitoso, sem amor. É você que precisa de sensatez. Você é falsa. Você está tentando enganar as pessoas. E aí você falou nesse ponto, não, tem que ter sensatez e respeito com ele. Se não por agora, ao menos pelo passado dele. Quem disse que eu tô preocupado com o passado dele, como se no passado dele o Josafá aprovasse o Paulinho? Não, eu aprovo o Paulinho. A minha crítica é o Paulo, não é o Paulo de hoje, de idade avançado, ou o Paulo novo. A minha crítica é o Paulo num todo, porque para mim esse homem nunca falou nada com nada. Falo em como é que fala? Em referência à Bíblia e a Evangelho. Porque se esse homem não sabe nada novo, aliás, se esse homem não tem Evangelho hoje, é óbvio que nunca teve Evangelho. Eu falo isso porque já congreguei lá muitos anos atrás e sempre foi a mesma coisa. Tá? Então fala pela senhora. Se a senhora não aprova as coisas que ele fala hoje e tenta passar pano na sua cabeça como se ele já tivesse dito coisas boas no passado, fala isso pela senhora, minha querida, não fala por mim não, tá? Então, você deu um tiro no pé quando você vem me pedir sensatez e respeito, porque a senhora está desrespeitando todo mundo quando faz as suas críticas, sem perguntar para as pessoas, tem alguém que ama o Marsola aí? Tem alguém que gosta dele? Porque o Marsola, ele pode falar bobagem, mas se tiver alguém que gosta dele, aí eu tenho que ter sensatez e respeito. E aí, minha querida, como fica? Sua falta de respeito e de sensatez com as outras pessoas. É fácil você pedir, exigir coisas dos outros que você não faz, né? É o típico fariseu que a Bíblia falou, que Jesus falou, né? Exige coisas dos outros que nem você mesmo consegue carregar. E aí a senhora vem tentar proteger, defender, não, porque ele deixa claro em algumas palavras que ele não concorda, e daí se ele não concorda com as práticas dos anciãos do Brás, a minha crítica com ele é simplesmente pelo que ele prega. E outra, isso é conversa furada sua, porque quando ele tentou falar alguma coisa contra, ele foi perseguido e ele voltou atrás. Por quê? Porque esse homem ama mais o ministério do que a verdade e a palavra de Deus. Isso só ajudou a dar mais um ponto negativo para ele. Não tem que passar pano, para quem está afundado de uma seita e enganando as pessoas. Porque na sua cabeça, dona Mary Blue, é mais ou menos assim, o diabinho está sendo condenado lá, o diabinho vai ser condenado, você fala, não, Deus, absolve esse diabinho. Mas por que, Mary Blue?
Não, porque esse diabinho aí, ele me fez uma coisa boa no passado, né? Ele era um diabinho, mas eu não sabia, né? E eu ia lá, eu gostava de congregar lá. Mas Mary Booth, ele tá enganando. Tem muita gente que foi pro inferno por causa dele. Não, mas eu gosto dele. Ah, então tá bom, minha querida. Só porque você gosta dele, então, eu vou fingir que ele não me atrapalhou no evangelho e ele não desviou as almas. Você parou para pensar um pouco, né, na tolice que foi esse seu vídeo, esse seu discurso? E aí a senhora comenta, não, mas é que ele não tem mais voz ativa. Ali sempre foi assim, meu filho. Tem uma cúpula de comando e eu jamais me preocupei ou falar para ele se ele tem voz ativa ou não. Outra coisa que a senhora está inventando e criando, tá? E a senhora também. Aí a senhora vem com aquele discurso, parecendo bonito. Não, mas eu preciso ler entre as entrelinhas. Tem que ler entre as entrelinhas. Por que a senhora não lê nas entrelinhas do Marsola? Por que a senhora não lê nas entrelinhas do Salvador Bueno? Por que a senhora não vai ler nas entrelinhas dos outros que a senhora fez crítica? Ah, no Paulinho não, Paulinho, né? O camarada tá falando da revista pornográfica, não, tem que ler nas entrelinhas disso aí, tem que ler nas entrelinhas. O camarada tá falando, tem mais aí, era pra ter feito vídeo, mas eu não consegui, não tive tempo. O homem se descambou, agora ele tá soltando mesmo o que ele sempre acreditou. A última pregação dele, ele pregou o evangelho da CCB, que é a CCB pura. Não, é que tem que ler nas entrelinhas, tem que ter amor. Ah, meu Deus do céu, mas tem que... Eu tenho que responder isso aqui ainda. E aí, mais uma vez, criando um factoide, porque essa senhora tenta criar a ideia de que eu estou criticando o Paulinho por causa da idade dele, porque ele é um senhor de idade. As palavras velho, eu jamais usei para nenhum deles. E eu não fiz referência alguma. Ele está dizendo essas coisas, a idade. Isso é invenção tua, acréscimo teu, um acréscimo maldoso que a senhora está fazendo. E aí, né, a senhora fala, não, mas você é jovem, você é bonito, mas o tempo passa para todo mundo. Ou seja, nas entrelinhas, ela está querendo dizer, olha, você está criticando porque ele é velho, mas você vai ficar velho também. Não estou criticando porque ele é velho, estou criticando pelo que ele diz, pelo que ele prega. E isso não me importa a idade que esse homem tem. Ele pode ter 20 anos, ele pode ter 200 anos. A crítica é a mesma. Então eu vou ficar velho também. Todo mundo vai ficar velho. Mas quem disse que eu estou criticando ele pela idade dele? Prova pra mim. Mostra e busca no vídeo. Não, eu vou mostrar lá no vídeo já. Ele falou, por causa da idade do Paulinho, ele tá falando isso. Me desculpa, Mary Booth, mas eu tenho que falar. A senhora é mentirosa. O que a senhora fez aí foi um desserviço. Já não basta esses CCBanos malucos que estão me atacando, tentando me denegrir. Porque o que me indigna não é a sua crítica. Eu não me importo com crítica. O que me indigna é a pessoa ser leviana ao ponto de tentar criar um factoide, inventando mentiras para tentar me atingir. Pode me criticar, não tem importância, mas eu também vou me defender sempre que eu achar necessário. Mas o que me deixa indignado são as ferramentas do diabo que vocês usam. Mentira, engano, distorção de palavra, tentando inventar algo que não é verdadeiro. Aí você encerrou falando, né? Mais uma vez apontando pro lado da idade. Não, mas porque nós respeitávamos nosso pai, que era idoso, blá, 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 tentando criar um factoide nas entrelinhas, que a senhora disse que eu não sei ler, nas entrelinhas, tentando dizer que eu desrespeito as pessoas de idade. O mesmo discurso falso e mentiroso das duas CCBanas, né? Tentando encaixar em mim, né? Como se eu estivesse desrespeitando o Paulinho por causa da idade dele. Se eu simplesmente ficar quieto, rapaz, aí sim, né, pode colar peste em mim que eu desrespeitei ele pela idade dele, né? Aí sim, vai até acontecer um processo contra mim. Mas não, isso é falso, mentiroso. A senhora colocou de fora agora
as mesmas astúcias e malandragem dos ccbeanos idólatras. Sabe por quê? Porque os ídolos ainda estão dentro do seu coração. A senhora faz as críticas bonitinhas, sorrindo, quando é criticando os outros idosos. Mas se mexer com o seu, aí a senhora fica irritada, né? A senhora fica, né, brava e fica tentando, né, defender o seu ídolo, né? Pode defender, mas usa a verdade, não inventa mentira. Você sabe qual que é o modo que vocês apanham, às vezes, quando vai fazer uma crítica e acaba levando? É porque mentem e enganam. Vocês usam as ferramentas do diabo e é pela ferramenta do diabo que vem a pancada em cima de vocês. Se não falasse essas mentiras, se não enganasse, primeiro que não ia ter o que falar, não ia ter argumento, aí não ia dar para fazer o vídeo, né? Então, por isso, para fazer o vídeo, não tendo nenhum argumento plausível, vamos inventar um, vamos criar um. Diz que ele desrespeitou o Paulinho por causa da idade. Fala que ele falou do Paulinho, que o Paulinho mora há tantos anos lá naquela igreja. Mentirosa. Lamento, né? Mas a senhora disse, não, mas pode falar que eu seguro a crítica, eu aguento a crítica. Vamos ver se segura mesmo e aguenta. E da próxima vez, leve esse conselho de um rapaz bem mais novo do que a senhora. Eu deveria estar aprendendo com a senhora. É triste e lamentável de ver uma pessoa dessa idade, né, tendo que levar um sermão desse, mas fazer o quê? Tem gente que passa muito tempo nessa terra e demora para aprender alguma coisa. Mas da próxima vez, quando for fazer uma crítica, usa elementos verdadeiros. Não inventa mentira. Não inventa mentira, não cria factóides, porque é nesse caminho que vai levar o retorno. Deus abençoe a senhora, espero que tenha aprendido com isso e fiquem todos vocês que estão assistindo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.